Fala pessoal, eu sou a Carol, faço parte do time de marketing aqui da Sungrow e hoje a gente está começando mais um episódio do Sungrow Talks, o nosso podcast aqui da Sungrow, onde nós reunimos os melhores players do mercado. E hoje eu estou com dois convidados muito especiais. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Carol, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Sou o Nicolas da Sungrow, trabalho na engenharia, já estou no mercado de energia solar faz mais de 7 anos. E hoje temos aqui um parceiro, um convidado muito especial, Ramon, da Valmont. Queria que você se apresentasse, falasse um pouco do seu papel na empresa, falasse quem que é a Valmont e a sua importância para o segmento de solar e para outros segmentos, porque a gente sabe que a Valmont não está apenas trabalhando nesse mercado de energia solar. Claro, Nicolas, Carol, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, eu sou Ramon Gomes, diretor regional da Valmont Solar, né, que é, na verdade, no fim das contas, um branch da Valmont que trabalha só no setor solar. A Valmont é uma empresa multinacional gigantesca, nós trabalhamos desde irrigação, setor no agro, né, que é muito forte aqui no Brasil principalmente, e indo até infraestrutura, transmissão e setor solar. Então é uma empresa enorme que cobre vários tipos de negócio. E aqui no solar eu faço parte do grupo especificamente de trackers, né? Então a gente fornece trackers aqui no Brasil desde 2014. Então já vamos fazer agora 11 anos de história, que é uma história bem bonita, né? E desde então a gente fornece tanto para o GC quanto para o GD, né? Dois mercados bem diferentes, mas complementares aqui no Brasil, né? E vimos crescendo aí desde então e acreditamos no potencial do Brasil e vamos continuar aí por vários anos. Obrigada pela presença, por aceitar o nosso convite e bora para a primeira pergunta. Considerando que o solar teve o seu maior crescimento nos últimos 7 anos, a Valmont enxerga que já existe um mercado de retrofit e quais são os tipos de retrofit que existem? Esse é um tema muito interessante, Carol. E pouco abordado, né? Talvez até pela maturidade do Brasil, né? Considere, por exemplo, que lá na Europa ele já possui uma maturidade muito maior do que a nossa. Imagine que lá, por exemplo, as primeiras plantas datam do início de 2000, né? 2002, 2003. Então, eles já estão em um grau muito mais elevado que nós. Olha, para te falar a verdade, aqui no Brasil mesmo, como você sabe, o GD começou ali a bombar desde 2018 e daí para frente foi uma verdadeira explosão, né? Então, fazendo as contas, de 2018 para cá, bom, já se vão aí, ano que vem já vai completar praticamente 8 anos, né? Isso. Ora, então já está começando a chegar a hora de nós, como fornecedores de serviços, como fornecedores de equipamentos, pensarmos nesse novo contexto, né? Voltando ali em 2018 para 2019, aproximadamente, tá? Conta de padeiro, como se diz lá em Minas Gerais, né? Nós temos acumulado que 2018 para 2019, aqui no Brasil, por volta aí de 2 GB de GC e 1 GB de GD, né? Imagine agora esse volume, trago agora para retrofit, né? É óbvio que cada planta tem seu timing, cada planta tem seu nível de investimento, são tempos diferentes, né? Mas a curva de retrofit vai seguir aproximadamente a mesma curva de crescimento de instalação do solar, apenas com uma defasagem, né? Isso é o que a gente espera, né? Imagina que 2018, 19, 20 ali foi a explosão. Portanto, fazendo uma conta básica, a gente acredita que entre 28, 29, 30, aí sim o potencial se exploda, né? Exploda, como foi anteriormente, seja um verdadeiro boom, né? E parando para pensar, na Europa foi mais ou menos o mesmo processo. Usinas chegaram mais ou menos a 8 a 12 anos, já começaram todo o processo de retrofit até hoje. É um mercado muito relevante na Europa. Só para você ter uma ideia de tamanho na Europa, a gente tem uma unidade na Europa, né? Lá na Itália especificamente, que cuida de toda a região EMEA, e grande parte de nossa receita vem justamente do retrofit, né? Nós trabalhamos no fornecimento dos trackers para o retrofit. Então, nós estamos falando de mercado europeu de 2 bi de euro anual, então é algo muito relevante. Internamente, o que a gente projeta é coisa de mais ou menos aqui no Brasil até 2030, um mercado que vai movimentar 3 bi de reais. Então, respondendo a sua pergunta mais objetivamente, mais rápido, é um mercado muito bom, mas quem chegar primeiro e quem se preparar primeiro vai ter vantagens. A tecnologia também dos produtos, por mais que a gente esteja falando aqui de 7 anos, mudou muito, né? Falando aqui mais do nosso lado aqui do inversor.
gente chegou um momento que a maior potência de inversor que você encontrava era 25, 27, 30 quilowatts, e o pessoal fazia usinas gigantes com centenas de inversores dessa potência. Hoje já estamos em equipamentos mais avançados, né? Temos aqui inversores strings até 350 quilowatts. Então a gente também percebe uma mudança nessa questão de tecnologia, até se a gente para pensar um pouco em comunicação, né? Hoje a gente tem inversores que permitem comunicação PLC, coisa que um tempo atrás não era possível. A gente tem soluções de monitoramento que também vai ter uma possibilidade de conexão com a internet via fibra. E inversor, como sempre, como eu disse, né, vem sempre mudando. Então a gente teve ali inversor, começou com 480 volts, depois chegaram os inversores 600 volts, hoje já estamos em inversores 800 volts. Então é um mercado, como você disse, de pouco tempo, mas olha em 8 anos do que a gente saiu e onde a gente está hoje, falando só de inversor, né? Ô, Nicolas, eu sou da época ainda pré-600 volts, né? Só para você ter uma ideia, a primeira usina que nós fizemos aqui pela Valmont Solar, né? Na época nós fabricávamos equipamento Convert, né? Uhum. Foi em 2014 para 15. Os módulos eram módulos de 300 watts. Sim. E assim, na época eu lembro quando chegou lá na usina, assim, era uma coisa de outro mundo. 300 watts, meu Deus, que coisa assim, ultra top. Então você imagina só como é que foi esse processo. Eu falei do tracker, você do inversor, eu tô voltando pro módulo, porque é algo que a gente esquece do quanto evoluiu. Hoje já é complexo você achar módulo de 500 watts disponível no mercado. 550 já não está mais sendo possível, né? Já estamos na era dos 600 watts para cima, falando em GD. Né? Em GC a gente já tem essa evolução aí da potência um pouco mais há mais tempo. Né? Porque a gente aqui falou da questão dos produtos, então a planta ela tem a sua vida útil, como você deu ao exemplo da Europa, né? Plantas de 2000, os equipamentos de uma planta de sistema fotovoltaico geralmente são para durar 20, 25 anos. Então, chegou no final da vida útil da planta, o que vai ser feito? Só que a gente também tem a questão, eu vejo, de novas tecnologias. Né? Então, você tem um sistema e você pode ter novas tecnologias além do retrofit apenas de equipamento que vai visar você mudar a tecnologia ali, né? É isso mesmo. É o que a gente vislumbra, vendo aí os nossos irmãos mais velhos lá da Europa, né? É que existem basicamente, a gente classifica como 3 tipos de retrofits. E cada um é um grau diferente, né? Então a gente está falando do retrofit leve, seria uma primeira categoria, que é basicamente uma substituição de componentes, tendo como objetivo manter o PR, mantendo ali o seu performance rate conforme o planejado. Basicamente é isso. Ele envolve muito mais OPEX do que CAPEX. Basicamente esse que é... Depois, qualquer coisa, a gente respira e entra mais nesse detalhe, porque até muda um pouco a categoria fiscal do que você vai fazer com cada uma das categorias, seja OPEX, seja CAPEX, com seus pontos positivos e negativos. Mas retrofit leve seria a primeira categoria. No próximo grau, seria ele um retrofit funcional. O que é um retrofit funcional? Ele visa a modernização da planta. Então, a gente tinha até comentado mais cedo, né? Então, seria o quê? A completa troca dos inversores, já prevendo inversores híbridos com infraestrutura e conexões para o BESS. Colocar um SCADA decente na planta, atualizado. Verificar se há chance de troca de estrutura fixa para um tracker. Ou seja, esse é o retrofit que a gente chama de retrofit funcional. E tem o terceiro grau, que é o mais elevado, que seria o repower, ou repowering, que seria basicamente aí o check-up geral da planta. Então, ele envolve todo aspecto da planta. Então, reviso todos os cabos da planta, principalmente cabos CCs, verifico se os cabos estão íntegros, tem pontos quentes, hotspots. Vou trocar o módulo. Como é que eu posso fazer um possível redesign de layout da planta? Ou seja, é um completo retrofit. Né? E ele não visa apenas manter o PR ou modernizar. É aumentar ali o performance ratio para um grau mais atualizado quanto possível, né, em termos de modernização da planta. Né? Esse aí envolve muito mais CAPEX. Né? Então, é uma decisão mais complexa do ponto de vista corporativo de ser tomado. É um investimento na veia. Você comentou do tracker, né? Que pegar uma planta que tem estrutura física e você colocar tracker. E aí, para você explicar pra gente, quando que o tracker começou a bombar no mercado de solar? Porque eu acredito que não veio desde o começo. Não. É uma tecnologia, vamos dizer, nova, mas nova pensando nesses últimos 8 anos aí que a gente tá falando. Quando que o tracker bombou no solar? Olha, assim, eu não acredito em oferta forçada de produto, tá? E realmente eu nunca acredito nisso.
Mas por incrível que pareça, eu acho que o tracker foi mais ou menos isso. Explico por quê. Nós entramos aqui, como eu falei, em 2014 no Brasil. Então, de 2014 até 2018, fizemos 100% da nossa receita como empresa como GC. A gente trabalhou só no utility, em projetos grandes, enormes. Aí começou a surgir algumas plantas pequenas, né? E assim, você se lembra, 2018 quase não tinha nada. Se minha memória não me engana, 2017 talvez tinha no máximo uns 300, 500 mega de GD ou algo assim. Sim. Era muito pouco. A gente vislumbrou algumas possibilidades, vendo algumas plantas. Mas pera lá, mas por que o pessoal está usando a estrutura fixa? Obviamente não desmerecendo a estrutura fixa. A estrutura fixa tem a sua aplicação, né? Mas a pergunta é, do ponto de vista de retorno do investimento, de TIR, será que vale a pena usar o tracker aí? Foi aquela estrelinha ali que brilhou pra gente. A gente, mais um outro player, viu basicamente no mesmo tempo. Entramos no mercado de ED, basicamente dois competidores no mercado de ED que se provou ser um mercado enorme, né? Então, em termos de track record, nós iniciamos em 2019. Então, respondendo a sua pergunta, ali o que virou a chave pra gente foi 2019, né? E foi um mercado que a gente viu que a gente acertou muito, né? É um mercado que cresceu cada vez mais, se profissionalizou cada vez mais, né? Então, mas foi formiguinha, porque a gente foi meio que, assim, poxa, boca a boca com o cliente no início, tentando mostrar realmente o retorno do investimento, fazendo conta junto. Então, eu tenho orgulho de ter participado desse processo e ter demonstrado de que realmente o tracker naquela época, lá em 18, 19, valia a pena, sim, também, por que não, nos modelos de negócio GD. E hoje é quase impossível, vamos dizer, muito difícil você pegar uma planta de mini geração compartilhada ou autoconsumo remoto, né, que seja de solo, sem tracker. É verdade. É quase impossível. Olha, a gente não temos os números exatos, mas a inteligência de mercado diz que por volta de 30% das mini geração, seja modalidade compartilhada, autoconsumo, o que quer que seja, é estrutura fixa. E o restante, 70%, é tracker. Então, assim, você para pensar, é um mercado é um mercado relativamente nichado, você para pensar, porque do 100% do GD, conta de padeiro, tá? Porque não há um número extremamente exato em relação a isso, né? Mas nós estamos falando de entre 60% a 70% rooftop, telhado, né? Sim, telhado. Micro, sabe, fast track, outra coisa, outro bicho. Residencial, outro bicho. Comércio. E o resto, entre 30% a 40%, é o resto dos modelos mini. Beleza. Desta fatia, por volta de 70%, se utiliza track. E é nessa fatia de mercado que a gente atuou e tem atuado. Perfeito. E voltando um pouco ao assunto do retrofit, você enxerga que hoje isso pode se tornar um modelo de negócio, um novo business para as empresas no futuro? Então você ter uma área dedicada de retrofit, seja que nem você falou, nesses 3 níveis que a gente tem, né? O nível mais simples até o nível mais alto, que vai exigir ali que você tenha um maior impacto no CAPEX. Você enxerga que isso é um modelo de negócio? Sim, e que vai amadurecer bastante, como eu disse, tá? Mas eu acho que antes de se tornar um real modelo de negócio, acho que o brasileiro, nós todos fazemos parte desse meio ambiente de negócio solar, nós temos que entender bem as necessidades do retrofit do cliente, antes de tudo. Porque não é um produto tal qual nós compramos com o distribuidor ou um produto de prateleira. Absolutamente não é. O retrofit não é definitivamente de prateleira. É uma solução extremamente engenheirada. E eu estou aprendendo isso bastante, por incrível que pareça, não é nem aqui no Brasil. Nós pegamos nosso primeiro retrofit há um tempo, lá na Argentina. É um projetinho de 15 mega. É um projetinho assim, né? Não é um projeto enorme, não é um utility, mas não é um projeto GDzinho pequeno. Esses 15 mega, a quantidade de desafios que nós vimos é enorme, porque você fala, poxa, beleza, ok, eu vou fazer um retrofit dos módulos. Ótimo, maravilha. O módulo, ele altera absolutamente tudo na planta. Então, vai alterar o meu pitch do meu tracker. Opa, pera lá, como que eu vou fazer um backtracking? Eu tenho que reprogramar todos os trackers novamente. Olha só, estou falando de módulo, hein? Não estou falando, nem cheguei em tracker, estou falando de módulo. Usei um outro módulo, atualizei. As cargas de vento são diferentes. Ora, a dimensão do módulo é diferente. Então, as cargas que atuam, as cargas solicitantes que atuam no tracker também são completamente diferentes. As estratégias de defesa do tracker também se alteram dependendo do tamanho do módulo. Então, retrofit, nós estamos falando, repito, só do módulo. Ah, mas eu vou ter que trocar o inversor. Mas o inversor não necessariamente aceitará a mesma string do módulo anterior.
Então, tudo tem que ser muito bem pensado. Não é apenas em relação ao que eu falei, fazer um check-up da planta em relação a hotspots, em relação a onde é o gargalo. Não apenas isso, mas também nos novos equipamentos que você está selecionando, como que ele vai casar, não fazer um Frankenstein, é fazer algo que realmente casa um equipamento com a funcionalidade do outro. Né? Isso é o desafio que eu tenho visto no retrofit. Talvez falando em engenharia, a engenharia de você implementar um sistema novo e fazer o retrofit, ela é mais complexa no retrofit, porque que nem você falou, você precisa avaliar o que pode ser aproveitado e o que não pode ser aproveitado. Então, eu pelo menos enxergo que a engenharia por trás, os estudos, as análises, os planejamentos, dimensionamentos de um retrofit, ele pode ser até mais complexo do que a implementação de um sistema novo. Não, de fato tem se mostrado, né, na prática a gente tem visto, a gente na verdade já esperava isso, como eu falei, pelas experiências anteriores que nós temos lá na Europa, né, mas tem se mostrado bastante complexo sim, né, e também não só a escolha do equipamento, como fazer, mas o timing de entrar no retrofit também é um desafio, né, o timing de entrar no retrofit depende não apenas de preço dos equipamentos, mas também em algo financeiro, obviamente. Existe linha, hoje, infelizmente, no Brasil, existem linhas específicas para retrofit? Infelizmente, não existem. Você vai na Europa, por exemplo, cito a Alemanha, tem linhas específicas para o retrofit, tanto com a potência, Alemanha, Espanha, Itália. Então, linhas de financiamento específicas, acho que a gente tem um dever de casa para fazer, sabe? E pensar também o pós-retrofit, como assim o pós-retrofit? Tudo bem, eu vou fazer essas trocas, vou fazer essa modernização. O que eu vou fazer com os equipamentos antigos? Vou simplesmente descartar? Então, existe uma cadeia de reciclagem que pode criar também um modelo de negócio acessório. Sim. Para isso, né? Cito também de novo, a gente tem que aprender com quem sabe, né? Lá na Europa, o PV Cycle é um case muito interessante, né? Basicamente, um consórcio de várias empresas do solar que se reuniram para tomar vantagem, para tirar vantagem do ponto de vista de reciclagem, também virar receita. Por que não? Então, o meio ambiente agradece, é uma receita adicional para as empresas, através de uma logística reversa que tem que ser pensada, e, por que não, fomenta o retrofit como processo. Né? Então, ou seja, em resumo, né? A gente pode ficar até amanhã falando de retrofit, mas é algo que não apenas tem um potencial, mas a gente tem que saber como fazer, para não queimar largada, não começar cedo demais também, mas também dar um produto, um serviço que seja à altura do que o cliente precisa. Bacana, para quem tinha alguma dúvida sobre retrofit, acabou de ganhar uma aula grátis aí, uma ótima explicação. Queria saber um pouquinho sobre solo agora. O que a Valmont acha indispensável na análise de solo antes de instalar essas estruturas? Essa é uma pergunta muito interessante. E é um problema constante, porque se você parar para pensar, a quantidade de tipos de solo no Brasil é imensa. Não é só pelo tamanho geográfico do Brasil, né, mas ou seja, os tipos geológicos que nós temos aqui são imensos. Então, nós temos desde solos rochosos, que necessitam soluções de fundação específicas para essa situação, quanto arenosos, argilosos, então todo tipo. Então, é um problema real. E agora imagine esse problema para mim, como fabricante de equipamento, fabricante de tracker, e para o EPC que vai executar. Porque, veja, quando a gente dá a garantia do tracker inteiro, não é só da estrutura aérea, mas também da fundação. E essa garantia, olha, eu costumo brincar, às vezes dura mais que casamento, viu? Então, assim, a gente tem que ter certeza absoluta do tipo de fundação que nós estamos projetando e como o executor vai fazê-lo. Então, no início do projeto, o que é requerido do dono do ativo para combinar junto com a engenharia do proprietário ou quem quer que seja? Seria o ensaio de sondagem. É fundamental o ensaio de sondagem para eu conhecer o solo, né? Assim eu tenho um vislumbre do que é o solo, né? E topografia é importante para justamente fazer a demarcação das estacas corretamente, né? Evitar pontos de interferência, é muito importante a topografia. E a gente também, só um parênteses, a gente precisa de usar a topografia do cliente para fazer a estimativa de quanto de corte e quanto de reaterro que seria necessário nos trabalhos civis da planta, né? Isso gera valor para o cliente, porque assim eu posso comparar estruturas fixas, tracker monostring, que é meu caso, aqueles trackers grandões multistring, eu consigo verificar para o cliente dar a solução mais econômica para ele em termos de trabalhos civis, né? E, obviamente, a parte final é, por parte do cliente, com a nossa ajuda, selecionar qual o tipo de fundação que você requer. Você requer uma solução concretada,
Ou seja, que é basicamente, traduzindo de forma bem coloquial, abrir o furo, colocar a estaca e despejar o concreto. Isso é mais simples, né? Ou se eu quero uma solução cravada, ou seja, com cravação direta através de bate-estacas. Ou se eu quero uma solução híbrida, que é a cravação em solos arenosos muito fofos com um reforço. Ou seja, a gente tem que estudar junto ao cliente para fazer uma solução que seja, do ponto de vista de engenharia, responsável, que vai durar, que vai, ou seja, prover a garantia que o cliente necessita, mas, por outro lado, que caiba dentro do CAPEX. E como escolher a estrutura certa, ela impacta a durabilidade e performance nos sistemas no campo? Pois é. Isso é muito simples de demonstrar, né? Às vezes eu falo com meus clientes o seguinte, o que é melhor, às vezes? Olha só, a pergunta ela é meio capciosa, né? Porque o que é melhor? O que você escolheria? Uma estrutura fixa? Um tracker muito bom? Ou um tracker muito ruim? Olha, eu vou te falar, é obviamente um tracker muito bom. Mas em segundo lugar, eu fico com a estrutura fixa. Por um motivo muito simples, é um motivo físico. Porque um tracker em posição de defesa, indisponível, ou seja, com problemas de disponibilidade, é pior em termos de geração do que uma estrutura fixa. É pior. Ele gera menos do que uma estrutura. Então, o tracker parado, ele gera ali uma oportunidade perdida de geração enorme. Então, o motivo é simples. É para não jogar dinheiro fora em termos de geração, em termos de receita da planta, né? Então, o que eu devo considerar para selecionar um tracker? Na nossa concepção como fabricantes, é um fornecedor que garanta a disponibilidade do ativo. Então, vamos lá. Primeira coisa, disponibilidade. Segunda coisa, aí a gente pensa na performance, que eu brinco, né? A Fórmula 1. Ou seja, cada segundo, cada ponto percentual ali é importante. Mas primeiro é a geração, é a disponibilidade. Porque se você perder na disponibilidade, tudo que você pode ganhar na performance ali vai por água abaixo muito fácil, né? Então, é selecionar fornecedores que garantam disponibilidade, que garantam o tipo de material, até porque tudo isso que nós estamos falando é baseado no fato de que a estrutura metálica, lembrem-se que o tracker nada mais é do que uma estrutura metálica que é movimentada por um motor. Assim, de forma bem crua, é isso, né? Então, se a estrutura tem uma corrosão acelerada, tem pontos de falha, aquilo é muito mais grave do que qualquer coisa, né? Então, primeiro, disponibilidade. Segundo, material. Performance, como eu falei. Então, o fabricante de tracker, ele faz um comissionamento decente? Isso boca a boca dá para saber. Nosso mercado, eu brinco, é como uma cidade do interior, né? Todo mundo sabe os problemas dos fabricantes, né? Então, eu faço o comissionamento bacana? Legal. Backtracking. O tracker causa sombreamento, que é outro ponto muito interessante. O sombreamento mata a sua geração. Você pode ter quantos diodos de bypass, pode colocar o que for no módulo. O sombreamento é um câncer para a sua geração, né? Então, seu fabricante garante ali o backtracking, né? E, finalmente, eu acho que o mais importante de tudo que eu costumo falar é o seguinte: qualidade é muito importante, indiscutível, inegociável, né? Garantia, ótimo. Mas e o pós-venda? Como é que é a relação durante o período de geração, durante o período de operação da planta? Será que o fabricante ele dá o apoio necessário, né? Ou seja, são perguntas que eu faço justamente no critério de seleção do equipamento. Perfeito. E você comentou de um ponto muito importante, né? O quanto que pode custar para uma usina? Vamos pensar uma usina de geração centralizada. Um tracker defeituoso ou um tracker que tem algum problema de operação. E aí eu queria fazer a pergunta para você: que fator que pode comprometer a qualidade, a durabilidade de uma estrutura ao longo dos anos? É uma questão de uma instalação incorreta, de uma operação incorreta, de um comissionamento incorreto? Bom, Esse ponto acho que é importante da gente pensar. Não, é muito importante. E diferente de equipamentos, por exemplo, como módulos, né? Módulos você tem a degradação mais ou menos bem definida. Então eu sei mais ou menos o que vai acontecer daqui a 2 anos, daqui a 3, daqui a 5, daqui a 10 anos. Né? A degradação é mais ou menos. A gente consegue traçar curvas, né? O inversor eu sei quando eu vou trocar, né? Eu sei quando a indisponibilidade é tamanha que não está legal, né? O tracker, ele talvez, nesse aspecto, ele talvez seja o equipamento mais complexo. Porque ele depende de absolutamente tudo. Se a string foi bem dimensionada, ou seja, a pré-engenharia foi feita de forma adequada, se os trabalhos civis, drenagem, por incrível que pareça, drenagem, o que drenagem tem a ver com tracker? Tem tudo a ver com tracker. Porque qualquer tipo de acúmulo de água ou uma drenagem mal feita pode comprometer a fundação do equipamento.
né? Instalação inadequada do equipamento. Então, se os torques, os apertos, os alinhamentos forem feitos de forma inadequada, o que vai acontecer com o equipamento? É obviamente que ele vai se desgastar de forma muito mais acelerada, né? É por óbvio que nós geramos valor ao cliente colocando ali, digamos assim, travas de segurança, por assim dizer, né? Que vão evitar com que, mesmo se há algum tipo de erro, meu equipamento consegue absorver, consegue ali tolerar. Agora, se for erros muito, muito, muito grosseiros, realmente pode comprometer sim a performance, pode comprometer a durabilidade, né? Então são vários aspectos. Um erro que eu tenho visto, e está aparecendo agora, viu, Nicolas? É erros no dimensionamento relativo à seleção da corrosão do site. Explico. 2019, 2020, 2021, quando houve um verdadeiro boom de GD, muito aventureiro entrou, né? Então, por isso que eu falo, é importante que o cliente selecione marcas Sungrow, Valmont, ou seja, marcas sólidas para equipamento. Mas na época entrou de tudo, tá? O que a gente viu? Muita imperícia no dimensionamento da carga corrosiva. Então, você sabe que cada lugar do Brasil tem uma carga corrosiva diferente, né? Então, por exemplo, a beira-mar tem um nível corrosivo muito diferente do interior do Brasil, né? Mas tem várias categorias. Então, tecnicamente, ela vai ali, tem a categoria C1, C2, C3, ou seja, existe essa categorização. Ótimo. O que foi visto? Muitas plantas ali com categorias agressivas sendo utilizados materiais assim, com camadas finíssimas de proteção ou com galvanização defeituosa. E os problemas estão aparecendo agora. Então, você vê aqueles pais de corrosão, você vê as estruturas dobrando com vento, aqueles casos dramáticos que, infelizmente, eu sempre recebo no WhatsApp, aquelas imagens tristes, né? Não só aqui do Brasil, mas de outros lugares, com as estruturas retorcidas ali, né, que os módulos foram levados, módulos quebrados. Ou seja, tudo isso acontece devido a casos assim, mau dimensionamento estrutural e mau dimensionamento da camada protetiva, né? Até porque é uma camada protetiva pequena ou mal dimensionada, surge um pite de corrosão, é como se fosse um câncer. Ele vai se espalhando. Quando você vê, quando você nota, a estrutura falhou, né? Já é tarde demais. Sim, essa questão da corrosividade, ela é muito importante. Um dos principais diferenciais que eu vi quando eu cheguei na Sungrow foi essa questão de que todos os inversores têm um grau de corrosão C5. E experiências passadas já sofri um pouco no mercado com essa questão de equipamentos dando defeito exatamente por estarem instalados em regiões costeiras, e a corrosividade do lugar impactou diretamente no funcionamento do equipamento. Então esse é um ponto muito importante de ser considerado, e ressaltando aqui, todos os nossos equipamentos da Sungrow têm o grau de corrosão C5, permite que sejam instalados nessas regiões costeiras que vão ter uma corrosividade maior. Então, os inversores da Sungrow, isso eu posso falar de cadeira, porque tecnicamente eu conheço. Ou seja, todos os inversores dimensionados para C5, eu consigo utilizar em categoria C4, C3, C2, ou seja, ele já é dimensionado para também atuar em outras atmosferas, né? Sim. Então, é um valor agregado muito interessante, né? Sim. Muito bacana. E agora falando um pouquinho de mercado, de futuro, tendências, como vocês mesmos já falaram aqui também, eu queria saber como que a Valmont ela enxerga essa curva de tendência do solar nos próximos anos. Pois é, falando de Brasil e falando da nossa empresa, né? Então, como eu falei, a Valmont é um grupo multinacional. Então, uma das minhas tarefas é meio que ser o embaixador do Brasil, né? Lá fora, você defender o Brasil. E se você parar para pensar, nós conhecemos de Brasil, nós sabemos que aqui é um país, no mínimo, complicado, tem suas complexidades, né? Aqui é, como dizem, né, até o passado é incerto, né? A gente até muda o passado, dependendo, né? O Brasil é meio complicado, né? Toda hora as regras mudam, né? Mas se você parar para pensar mesmo, analisando assim, friamente os dados, né? Olha, o Brasil ele tem estado aí quase sempre nas cabeças relativo a volume adicionado fotovoltaico, né? E com consistência, isso é importante, tá? Porque você fala, ano passado, 2024, a Índia bombou, poxa, foi em terceiro lugar mundial, ó, maravilha. Mas nos anos anteriores? Ou seja, existe uma flutuação muito grande. O Brasil, ele está ali. Ele está sempre ali, quinto, às vezes sexto, às vezes quarto. Ele está sempre ali, né? Na posição dele, com consistência. E quando a gente analisa aqui internamente, eu fico pensando, gente, como que a gente conseguiu fazer isso, né? Mas isso mostra a resiliência e a qualidade de cada uma das empresas aqui que atuam, né? De mudar a todo momento, de tentar fazer o melhor. É um ambiente muito competitivo, mas isso nos melhora bastante. Então, defender o Brasil lá fora é assim, né? Então, mostrar primeiro a consistência do Brasil, apesar de tudo, né?
E a tendência que eu vejo aqui no mercado brasileiro é cada vez mais no GD uma consolidação, né? Ou seja, um processo de M&As cada vez mais crescente. Na verdade, tem batido recordes e recordes, né? Essa consolidação, né, no GD, né? O que já era previsível, ou seja, quem ainda está no modelo mais antigo, modelo, por exemplo, assinatura por, energia por assinatura, é claro que o mercado é enorme ainda, não me entendam mal, mas tem que reinventar, tem que vender de uma forma diferente, né? A abertura do mercado livre agora também, ou seja, existem várias variáveis na mesa que com certeza, olha, eu posso garantir que o mercado nosso vai continuar a todo vapor, mas não da mesma maneira. Ou seja, as mudanças, elas com certeza acontecerão nos modelos de negócio. Isso eu acho que está claro para todo mundo, né? Então, o que a gente está vislumbrando? Então, principalmente no futuro próximo, o que a gente está falando muito de retrofit e também soluções off-grid, incluindo soluções, por que não, no setor do agro, né? Hoje, as soluções do solar para o agro são muito focadas ali para silo, granjas, ou seja, ainda não é o grosso da energia consumida pelo agro, né? Posso dizer isso porque a Valmont ela é líder aqui no Brasil em fornecimento de pivôs de irrigação, né? A empresa é muito forte nesse mercado, mas ainda eu creio que nós, como ecossistema, ainda não desbloqueamos ainda esse grande mercado no agro, sabe? Talvez a gente tenha que repensar como que nós, como ecossistema, todos nós, vamos abordar esse mercado que é tão diferente do mercado utility que todos nós atuamos aí no nosso dia a dia, né? Bom, perfeito. Você comentou um ponto das questões de mudanças, né? A gente teve a abertura do Mercado Livre há pouco tempo atrás para todo mundo que era Grupo A, né? Então isso acabou trazendo muita oportunidade. E agora a gente tem discussões em andamento para a abertura do Mercado Livre para quem é Grupo B também. E isso é feito através de uma MP que traz alguns outros pontos, né? Que seria retirada do benefício da fonte incentivada, que isso acaba ajudando muito quem compra energia vinda de fonte incentivada, tanto para quem vende, né? Que você acaba tendo... Você pode fazer o trading ali da energia, porque você sabe que a pessoa vai comprar mais barato. Então, a gente vê que o mercado está cada vez mudando e, como você disse, provavelmente o mercado tende a se estabilizar, né? O ano passado ele surpreendeu todo mundo. Todo mundo estava esperando que o mercado ia terminar 8.5 GB, o mercado bateu mais de 9 GB. Tá? Então, eu acredito que essa seja uma das tendências, né? A estabilização do mercado e, como você disse, novas soluções. E a pergunta que eu iria trazer é, primeiro, explicar um pouco mais desse termo do agrovoltaico e que outros tipos de soluções que você enxerga que podem aparecer nesses próximos anos. O BESS, é claro, a gente sempre vai falar do BESS, né? O BESS, mas que outros tipos de soluções, né? A gente já falou do retrofit, a gente tem o BESS, que está sempre em questão em qualquer discussão, mas esse ponto aí do agrovoltaico, eu queria que você explicasse um pouco mais. Exato. Só um passo, essa questão do agrovoltaico é bem interessante. Como eu falei, a nossa entidade que trabalha na Europa, a Convert Italia, ela trabalha muito no agrovoltaico, né? Mas a solução que dá certo lá não necessariamente dá certo para o agro daqui. Explico. As regras de uso da terra, a densidade energética necessária para o uso da terra, o custo, por que não, do metro quadrado lá, ou seja, é muito diferente daqui. Lá, o que dá certo, sabe o que, Nicolas? São trackers ou estruturas que são elevadas em relação ao solo, né? Aí o pessoal fala que é o agrovoltaico. Sim. Né? Isto é, você tem um gap enorme entre o piso, entre o solo e o tracker, entre o módulo, né? E ali eu consigo gerar energia e, poxa, embaixo eu consigo, lá na Europa, por exemplo, muito comum, caprinos, criação de caprinos, ou então o tipo de cultura que se adequa bem ali, aquela faixa, né, de sombra e sol. Então, no tracker até que dá para brincar com isso, porque ali eu consigo maximizar e ainda ter uma sombra previsível, né? Então, o tracker dá para brincar nesse sentido. Então, é muito interessante. Para lá, aqui, qual que é o contexto? Você tem alta disponibilidade de terras, né? Então, o perfil de consumo é totalmente diferente de lá, né? Então, na minha opinião, aí é uma questão de opinião, ninguém tem uma resposta certa para isso. É claro que o BESS faz parte da equação. E o BESS, nesse sentido, eu costumo falar, é inexorável. Não adianta, é inevitável. É inevitável. A questão é, quando que vai, assim, ter aquela explosão enorme, né? Então, nós estamos falando, obviamente, de regulação,
Nós estamos falando, obviamente, por que não de CAPEX, tem que viabilizar o custo, né? Mas é inexorável. Isso vai acontecer. Vai acontecer e vai acontecer muito rápido. Eu costumo brincar, muita gente também está falando mais ou menos a mesma coisa, que nós estamos mais ou menos no período ali pré-GD, olhando para o passado, né? Antes de ter aquela explosão toda no GD, né? Então, para mim, resumindo, no agro que eu vejo, soluções tradicionais, BESS, off-grid, bombeamento, muito focada em bombeamento, acho que existe um gap enorme para cobrir, e alimentação dos pivôs, né? Na minha opinião, de novo, sendo bem humilde, se você me perguntar, então o que está faltando? Olha, não sei, tá? Sou humilde, falo, não sei. Mas minha percepção, por incrível que pareça, não é equipamento, todos nós temos equipamentos de excelente qualidade, né? Mas eu acho que o que está faltando nós, de novo, como ecossistema, é a correta abordagem comercial ao produtor rural, ao gerador de energia do campo. Eu acho que é o que falta, é dar a solução com o ROI previsível, com a conta ali, preto no branco. Eu acho que o gargalo aí tá aí. E no futuro, obviamente, como eu falei, BES vai acontecer e todos estaremos preparados para isso. Fazendo uma relação, né? Eu comentei ali da possível retirada do benefício da fonte incentivada, porque Sim. Quando você analisa a CDE, um dos maiores gastos que a CDE tem é com esse benefício da fonte incentivada. A partir do momento em que o consumidor do Mercado Livre ele perde esse benefício da fonte incentivada, o BES ele entra muito forte, porque você consegue, né, carregar a bateria no período fora ponta, que a energia é mais barata, e você descarrega naquele período de ponta de energia mais cara. Isso. Se você colocar um solar, melhor ainda, melhor dos mundos, porque a partir do momento que você usa a bateria para você fazer essa carga e descarga, você ainda está consumindo energia da rede. Se você tem o solar, você não necessariamente vai consumir energia da rede. Você pode usar a energia que o solar gera para carregar a bateria e no horário em que a energia é mais cara, você descarrega a bateria. Isso, você sabe, arbitrar nesse sentido, eu acho que é um mercado também crescente, mas eu acho que vai ser depender da aplicação, né? Por que eu estou falando isso? Eu te dou um exemplo. Eu estava falando antes de você falar um pouco sobre irrigação, né? Sim. Hoje não é competitivo você colocar o BES versus a tarifa noturna de irrigação, cujos descontos vão, assim, são descontos imensos a tarifa noturna, falando de 70, 80, depende do estado da federação, né? Mas são descontos enormes. Ou seja, nossa tarefa é achar onde está ali o nicho correto para a aplicação do BES. Então, locais de energia crítica, em que o custo de oportunidade, se eu tiver uma parada, não é enorme, é brutal. Eu acho que é nesse tipo de mercado nós temos que atuar, né? Não tô aí fugindo um pouco do agro, indo para setores industriais, indo para outros setores, né? Mas eu concordo contigo. Acho que é um caminho para desbloquear, sim, o nosso setor, né? Você está falando da nova MP, cada hora é uma coisa, né? Sim. Mas, assim, acho que está sendo pouco comentado e é uma mudança que nós vamos ter que, a forceps, nós vamos ter que nos adequar, a nova reforma tributária, né? Ou seja, como o IVA dual vai afetar, não só do ponto de vista de fornecimento de equipamentos, porque do ponto de vista de fornecimento de equipamentos, vai haver mais ou menos uma equalização das condições tributárias na venda dos equipamentos, né? Ou seja, todos aqueles incentivos de ICMS, por exemplo, lá em Minas, eu vendo tracker com diferimento de ICMS, zero de ICMS, né? Após a reforma tributária, isso vai tender a equalizar para todos os players. Então, regimes especiais de tributação, tudo isso vai tender ali digamos assim, a cair por terra e todo mundo ali jogar no mesmo jogo. Ótimo, tá bom, né? Mas e para o cliente final? Isso vai alterar justamente essas mudanças no modelo de negócio, né? No GC, eu creio que vai afetar muito pouco, pelo que nós conseguimos levantar internamente a nossa empresa. Mas no GD, principalmente aluguel de usina, aí sim vai haver os players têm que se adaptar bem, sabe? Porque esse IVA dual vai incidir. É o que a gente pensa, analisando ali a nova reforma. Na verdade, ninguém sabe muito bem como é que vai ser. Nós estamos em uma prospecção, né? Mas vai afetar bastante esse negócio. Eu acho que fugir do tributo no aluguel das usinas, eu não creio que vai ser mais algo viável, né? Então, ou seja, dei um exemplo aqui, mas todos nós temos que nos adaptar a essas mudanças. Seja a nova MP, às vezes muda tudo, às vezes muda pouca coisa, mas também em relação à nova reforma tributária, tá? Acho que é um tema que, assim, todos os nossos amigos, todas as nossas empresas parceiras, nós dizemos aí para ficar de antenas ligadas, né? E a última pergunta que eu tenho
com tudo que a gente falou, a MP, que é citada como a lei que, se aprovada, né, vira uma lei, vai transformar, é a reforma do setor elétrico, a questão dessa reforma tributária, o que a gente comentou de novos mercados de retrofit, BES, o agrovoltaico. Tudo isso, você acredita que vai exigir um nível técnico maior das empresas nos próximos anos? Porque vai ser um pouco mais complexo, que nem a gente falou. Você fazer a engenharia para implementar um sistema é uma coisa. Você fazer uma engenharia para fazer um retrofit de um sistema é outra coisa. Você estudar o consumo de energia do cliente para ver se vale a pena ele migrar para o Mercado Livre, se vale a pena ele migrar para o Mercado Livre e instalar um sistema fotovoltaico, se tornar um APE, né, autoprodutor. Essas questões que você falou de reforma tributária, de conseguir convencer o cliente nos cálculos dos benefícios, você acredita que isso vai exigir nos próximos anos empresas com um nível técnico mais elevado, que vai cada vez nichar um pouco mais? Absolutamente sim. Não só o nível técnico das pessoas, mas também melhora dos equipamentos, a tecnologia dos equipamentos, né? Eu acho que vai exigir também mais pragmatismo, porque acho que cada vez mais o mercado vai passar de simplesmente fornecedores de equipamentos, serviços, distribuição, para soluções integradas dentro da planilha financeira do cliente. No seguinte sentido, seja, por exemplo, o Energy as a Service, que muitos players estão fazendo, que é um modelo interessante, ou, poxa, abrindo ali o modelo financeiro junto ao cliente, tentando viabilizar o negócio, né? Então, é agregar valor ao cliente nesse sentido. Do ponto de vista de tecnologia apenas pro forma, eu acho que vai cair no futuro. Te digo mais, palavras bonitas para algo que não muda nada. Então, um equipamento aqui tem uma ultra inteligência artificial. Aí quando você vai ver, o equipamento nem inteligência, nem tampouco artificial, tem nada. Que hoje né? tudo é IA. Qualquer coisa que faz um if-else, eles colocam based on IA. If then else, IA. Pois é, esse é o problema aqui. Então, essas tecnologias proformas, você vai ter que agregar valor ali, aumento de geração comprovada, garantias, né? Eu acho que é isso que vai separar ali o joio do trigo, né? Então, não é só tecnologia proforma, mas agregar, abarcar valor na tecnologia que você está oferecendo, né? E na terceira, que eu acho que é um ponto muito interessante, é tentar ali aumentar, tentar melhorar o que você está propondo para o cliente. No seguinte sentido, eu sou vendedor de tracker, ótimo, sou vendedor de tracker. Mas o que eu estou propondo além do tracker? Ou seja, o que eu estou propondo além do tracker é que meu cliente gaste menos com trabalhos civis, que ele gaste menos com instalação do meu equipamento, que ele tenha strings mais otimizadas para otimizar o seu inversor, né? Ou seja, acho que o mercado está indo nesse sentido, mas de forma forçada. Né? Lá na empresa, por exemplo, nós temos toda uma equipe de engenharia de aplicação para justamente pegar não apenas o tracker ele é parte do processo. Né? A gente tem que entender que o nosso equipamento ele é parte de um quebra-cabeça maior. Né? Nós somos um pedaço disso. Né? Então é como que nós podemos aí interagir melhor com cada um dos equipamentos e serviços de uma planta. Então o mercado está indo claramente nessa direção. Né? Então quem está pensando em tecnologias antigas, ou então formas de fornecimento antigas, simplesmente um produto on the shelf ali, olha, achando que sempre o mercado vai ser como, por exemplo, o mercado de telhado ou algum outro tipo de mercado que é mais rápido, o ciclo de venda, não creio que vai ser assim a partir de um certo ponto. Perfeito. Bacana. E para finalizar, eu queria saber o que você acha dessa parceria da Sungrow com a Valmont? Como que ela pode colaborar aí com essas movimentações no solar no futuro? Acho que a parceria entre essas empresas é fundamental. E assim, são empresas com cadeias de fornecimento globais. Todo mundo sabe da marca, inclusive vocês têm feito um excelente trabalho. Parabéns mesmo, né? A marca fala por si só, né? Mas eu posso falar de cadeira na parceria porque eu não comecei na empresa como diretor, né? Eu comecei como engenheiro de aplicação. E desde o primeiro projeto, seja aqui no Brasil, seja fora, que eu trabalhei com a Sungrow, sempre o equipamento não foi só de qualidade, mas no atendimento ali, durante o comissionamento, durante o fornecimento, ali que eu vi o valor agregado, sabe? Eu sempre respeitei muito a marca. Então, desde aquela época eu já vi. E agora eu vejo com as parcerias estratégicas o papel que a Sungrow tem no nosso mercado. E ela penetra todos os tipos de mercado, desde ali do micro, mini e utility, né, que é o GC. Então,
percorre todo esse mercado. Então, é uma marca muito sólida e agora com uma solução de BES que é fantástica, né? Então, acho que a maior contribuição para a Sungrow que vai deixar no mercado vai ser o equipamento BES aí de qualidade para tentar fomentar aí o nosso mercado que tanto precisa, né, de um empurrão aí, um empurrão forte, né? Então, o mercado solar brasileiro, eu tenho certeza que pode contar tanto com a Sungrow, eu posso falar pela Valmont, obviamente, mas é uma parceria de longo prazo, com certeza. Bom, gostaria de agradecer a presença do Nicolas da Sungrow, a presença do Ramon da Valmont. Ramon, fica à vontade também para compartilhar as redes sociais da Valmont com a galera, para todo mundo seguir, comentar. Bom, vocês podem entrar no valmontsolar.com, é o nosso site, né? Temos vários projetos lá do Brasil para mostrar, um showcase fantástico, não só no Brasil, mas nos vários outros países, né? E nossa rede social é principalmente o LinkedIn. Entra lá, Valmont Solar. Muito, muito simples. Lá no LinkedIn, siga, nós trazemos informações de muita qualidade, muito interessantes na nossa página de LinkedIn. Obrigada. Obrigado. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio. Para quem não sabe, a Valmont também é patrocinadora do nosso Sungrow Experience, um evento que acontece aí todo ano. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, no Instagram é sungrow.brasil e as demais redes Sungrow Brasil. Muito obrigada e até a próxima.